você como um possível candidato para prefeito de São Paulo deva ter pensado nesse ponto. Tem solução? Tem. Eu tenho defendido, vou colocar 3 pontos aqui para você, mas é um problema complexo que envolve segurança pública, saúde e assistência social, né? O primeiro ponto que eu defendo, internação compulsória e internação involuntária, né? A compulsória é determinada pela justiça, a involuntária é quando tem um laudo de um médico e o consentimento de um familiar. As duas eu defendo porque, é científico, o usuário de crack, ele não tem consciência de si próprio. No próprio direito, né, só é titular de direito quem tem autonomia de vontade. Quem tem livre-arbítrio para tomar suas decisões. Por que criança não pode comprar e vender casa? Porque não tem autonomia de vontade. É o que a gente chama no Código Civil de absolutamente incapaz, né, de firmar negócios jurídicos. É a mesma coisa, um usuário de crack. Ele não tem mais autonomia de vontade. Não há que se falar no sujeito que ele tá livre para tomar suas decisões. Não, ele é refém do crack. E justamente por isso a legislação já permite, e se o prefeito quiser, ele já pode fazer, não precisa aprovar nada, não precisa mudar nada, não precisa aprovar uma lei, não precisa fazer um decreto, é mandar o secretário de saúde fazer internação compulsória. Vamos fazer uma análise de cada um dos usuários, e aí, tendo o laudo do psiquiatra, que é esse outro ponto, qual que é uma das dificuldades de você fazer a internação compulsória? Muitas vezes o psiquiatra dá o laudo que o sujeito não consegue, não tem autonomia de vontade, e aí ele é processado depois pelo Ministério Público, por estar violando direitos humanos e não sei o quê. E é injusto, porque ele está cumprindo a sua função, mas tendo que tirar do bolso dele da física para pagar advogado no exercício de uma função pública. Então o que eu defendo? Isso tanto para os médicos que vão fazer esse laudo, pelo sim ou pelo não, como para a Polícia Municipal, que é pretende transformar a Guarda Civil Metropolitana em Polícia Municipal. Que a Procuradoria do município defenda em juízo, advogue pelos médicos que estão fazendo os laudos e pelas forças de segurança pública. Porque não é justo o sujeito exercer uma função de interesse público, como é o caso de policiamento e é o caso da saúde, e responder a um processo na física e tirar do próprio bolso por exercer sua profissão. Uma coisa é, abuso. O cara está sendo acusado de desvio, né? Outra coisa é ser processado pelo exercício regular da sua função. E o outro ponto, que inclusive eu mandei 5 milhões de reais em emendas parlamentares e fui conhecer na Universidade Federal de Minas Gerais, é a vacina contra o crack e a cocaína, que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, pelo FMG. Esse ano nós estamos nos estudos clínicos, né? Tem uma perspectiva de ficar pronto em breve e é uma ajuda gigantesca para o momento mais crítico do tratamento do usuário do crack, que é a abstinência, que é a fissura, que é quando o cara tá assim no momento de maior dificuldade. E um outro ponto fundamental é nós precisamos ter hospital psiquiátrico público na cidade de São Paulo. Hoje, o maior da América Latina fica em Itapira, que é o Hospital do Bairral, que eu tive lá recentemente, inclusive mandando emendas para tratar usuários de crack. E eles fazem um trabalho fenomenal, são 1.000 leitos, né? Muitos dos usuários de crack que são internados, muitas vezes involuntariamente, por causa dos familiares, do laudo médico, são enviados para lá e tem um trabalho maravilhoso de recuperação, inclusive com uma figura que eu achei muito interessante, que é do conselheiro. O conselheiro, ele é um cara que vai acompanhar os profissionais de saúde, vai acompanhar o usuário de crack. Ele foi um usuário de crack, ele passou pelo tratamento. Caraca! E aí ele vai acompanhar e falar, cara, eu sei que você não tá confiando no médico, eu sei que você não tá confiando no enfermeiro que tá falando que vai passar esse período de fissura, mas eu passei por isso. Eu tava aqui, eu fui tratado aqui, eu era usuário de crack como você, e, cara, se você segurar nesse dia, os próximos dias vão ser melhores. Confia no que eu tô falando, porque eu passei por isso. Então, porra, é um trabalho maravilhoso que funciona, só que tem um preconceito com o hospital psiquiátrico, achando que todo hospital psiquiátrico é manicômio, que vai prender o cara lá e vai torturar o cara, é Barbacena. E não é, mentira. É um trabalho hiper... Aliás, parece... Se tiver a oportunidade de ir pra Itapira conhecer o Bairral, conheça. É um resort. É piscina, churrasqueira, quadra. É um resort justamente porque é o melhor tratamento possível para a pessoa se ressocializar, para a pessoa retomar o convívio social, repreender. Muitas vezes, quanto mais tempo você passa na rua, menos você tem a sensibilidade das regras de convívio social. Né, de horário, de acordar, de dormir, de higiene pessoal, de altura de voz, de distância com o que você fala com outra pessoa. E tudo isso, você tem essa ressocialização na internação do Hospital do Bairral, que tanto é referência, atende SUS e atende privado também. E por que atende privado? Esse é o modelo que eu defendo, o misto de atendimento SUS com atendimento privado. Porque a tabela SUS está absolutamente defasada.
né? Então, eles ganham lá, por exemplo... O que é a tabela SUS? Tabela SUS é o quanto é repassado por cada procedimento médico feito no estabelecimento que atende SUS. Então, por exemplo, no Bairral, eles recebem R$59 por dia por internado do SUS para atender o internado que custa R$600 por dia. Caraca. Eles recebem 59. E o resto? Iniciativa privada. Eles usam o lucro do atendimento privado para financiar o prejuízo do SUS. É isso que acontece no que eu considero que é o melhor hospital SUS do estado de São Paulo e do Brasil, que é o Hospital de Base São José do Rio Preto. É um hospital privado, atende convênio e usa o lucro do convênio, não tem fim lucrativo, ele usa o lucro do convênio para pagar o prejuízo do SUS. E aí tem esse preconceito, mais uma vez, um preconceito imbecil de que não, tem que ser 100% SUS porque a gente não pode mercantilizar a saúde, porque não pode ter um tratamento diferenciado. E aí você vê os hospitais 100% SUS tudo quebrado, vê as Santas Casas, tudo quebrado, sem recurso, porque o repasse não é suficiente. E aí o governo, não satisfeito em não passar o dinheiro necessário, ainda fala, não, você não vai atender privado, principalmente para hospitais, eu mando muita emenda parlamentar para hospital universitário. E os próprios hospitais universitários querem atender privado. Só que aí tem uma militância enorme dentro da universidade para falar, não pode ter iniciativa privada dentro do campus, porque vai mercantilizar e blá, 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 blá. Mas por que eu reforcei em relação... Se a tabela SUS já é defasada pro atendimento comum, pro psiquiátrico é ainda pior, porque o governo ele tira procedimentos que são financiados pelo SUS, então nem o valor de tabela eles pagam para, por exemplo, tratamento com ECT, para tratamento com ketamina, que é utilizado para depressão recorrente, né, crônica. E aí o governo simplesmente tira do rol do SUS e não financia zero. Então, se eles querem fazer esse atendimento, para depressão principalmente, eles precisam tirar 100% do bolso deles. E eu defendo que o município financie, porque não só para tratamento de álcool e drogas, que é uma piada, a gente, na maior cidade da América Latina, tem 39 leitos para 12 milhões de pessoas. 39 leitos. Isso que eu ia perguntar. Álcool e drogas. Tem espaço para todo mundo? Então, no sistema atual, não.